A fim de conhecer o cuidado do nosso bom pastor Jesus Cristo e a responsabilidade e a habilidade que um pastor de ovelhas, no sentido de líderes cristãos, deve exercer de forma a honrar a Deus e também ao povo, é de suma importância nós pesquisarmos e estudarmos sobre os usos e costumes e sobre a figura tanto do pastor como das ovelhas, cabras e cordeiros descrito nas Sagradas Escrituras. De tudo se aproveitava de uma ovelha, de uma cabra e de um cordeiro. Para fazer vestes, como por exemplo citado em Hebreus capítulo 11, que o povo peregrinou no deserto com vestes de ovelhas, com vestes de cabra. Para o alimento, como por exemplo em Êxodo capítulo 12, as cabras forneciam leite, os chifres serviam para recipientes de óleo, serviam também para buzinas. A palavra ovelha na Bíblia ela é bem vasta. Ela significa todos aqueles animais da espécie dos caprinos. Com o leite das cabras, que era importantíssimo para a subsistência do povo no deserto, se fazia também uma espécie de iogurte e também queijo. O cuidado do pastor para com a sua ovelha é usado nas Sagradas Escrituras em vários momentos para o cuidado do rei para com o seu povo. Nós podemos ver isso em Miqueias capítulo 7, versículo 14, onde o texto diz: apacenta teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança. A vara simboliza a proteção e o cuidado do povo, que eventualmente se tornou um cetro. Então esse cetro é o símbolo daquele que rege, daquele que lidera, daquele que tem cuidado do povo. Com a pele da cabra se faziam muitas coisas. Tanto o recipiente para guardar leite, vinho, água, e até as cortinas do tabernáculo eram feitas de pele de cabra. As roupas rústicas de pano de saco, assim como também a cobertura das tendas, todas eram feitas da pele desses animais. Isso significa então que a verdadeira riqueza no deserto está em possuir rebanhos de ovelhas, de cabras e de carneiros. Meditar sobre o cuidado do pastor para com as ovelhas é impressionante, até porque o pastor, se ele perdesse alguma das ovelhas, ele teria que pagar o seu patrão pelo mau serviço empregado em não proteger as ovelhas com as ferramentas que ele já possui. Vamos falar um pouco sobre a proteção do pastor para com as ovelhas. Era muito perigoso, nos tempos bíblicos, levar um rebanho de ovelhas até um determinado lugar para lhes dar pasto e água. Os inimigos, tanto das ovelhas como do pastor, eram o leão, a hiena, o chacal e o urso. Os mercenários, ou seja, aqueles que são contratados pelo pastor para permanecer um pouco de tempo com as ovelhas, eles não tinham tanta responsabilidade e amor da mesma forma que o pastor tinha o amor pelas suas ovelhas. Tanto é que o pastor Davi escreveu um dos salmos mais belos das Sagradas Escrituras, que é o Salmo 23, que ele compara o cuidado e a presença dele diante das ovelhas para o cuidado e a presença do Deus Todo-Poderoso para com a sua vida. Davi se coloca agora como uma ovelha e o pastor é Deus. E ele diz que o Senhor é o meu pastor e ele nunca falta, ou seja, sempre está presente, guiando ele às águas tranquilas, refrigerando a sua alma com essas águas tranquilas, tirando o seu estresse, tirando a sua inquietação, o levando aos pastos verdejantes. E se ele passasse por um perigo de morte, ainda assim ele não temeria. Por quê? Porque ele sabe que o pastor está com ele. E quando elas passam por um precipício, um lugar de perigo de algum animal, o pastor tem a funda, a vara e o cajado. Assim também como o alfoge, assim também como a flauta e todo o mantimento que o pastor levava em suas bolsas. Vamos falar primeiro da funda, que é uma arma que o pastor usava tanto para afugentar os inimigos, o leão, o urso, o chacal ou a hiena, quando estavam longe, como também ele era usado para as suas próprias ovelhas. A funda era uma espécie de estilingue sem o cabo, que teria só duas cordas de couro com uma bolsinha de forma retangular prendida nessas duas tiras de couro.
onde se colocava a pedra, se segurava, enrolava uma das tiras no braço e a outra ficava segurando a fim de soltar. Girava a pedra e no momento certo soltava uma das tiras, fazendo com que a pedra fosse atirada. O pastor usava isso contra os inimigos das ovelhas que estavam distantes para afugentá-los, mas também quando uma das ovelhas de longe se desgarrava, o pastor mirava não na ovelha propriamente dita, mas mirava perto da ovelha, para que a pedra assustasse a ovelha e ela voltasse para a comunhão das suas irmãs ou das outras ovelhas. Com isso, você que está meditando conosco sobre os pastores e as ovelhas, já vai meditando aí no cuidado de Deus para conosco, até na utilização da funda, assombrando alguém para entender que o lugar que nós devemos estar é em comunhão uns com os outros. E também considerar que o nosso Deus está de olho no inimigo e na aproximação do inimigo. E ele tem poder para afugentá-los, a fim de que eles não cheguem perto de suas ovelhas. No Salmo 89, a partir do versículo 19, Deus diz que achou Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele o meu braço ficará firme, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém, provavelmente estava próximo à festa da Páscoa, porque os pastores e, consequentemente, as ovelhas estavam nos montes, para que elas pudessem produzir os cordeiros que deveriam ser oferecidos como sacrifício no templo. Quando nós falamos de vara ou de cajado, muitas pessoas confundem um elemento com outro e chamam um pelo nome do outro. Mas nós podemos dividir aqui os elementos. O cajado seria mais curto, mais largo, como um taco de beisebol, onde era cravado nele ou pedras ou ferro, e ele servia para um confronto mais próximo com os inimigos das ovelhas. Já a vara, ela era mais comprida e tinha como que na ponta um cabo como de um guarda-chuva que servia para pegar as ovelhas pelo pescoço, servia para salvar as ovelhas ou puxar elas para próximo de si para tratar e para cuidar delas. A outra ponta da vara seria pontiaguda, tanto para usar contra os inimigos, se necessário, mas principalmente para censurar as ovelhas, ou seja, para espetá-las. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo usa a linguagem contra Paulo, dizendo que tu não pode resistir ao aguilhão. O aguilhão é a vara pontiaguda onde se fazia com que o animal, o boi, andasse e caminhasse, ou seja, forçá-lo a caminhar. E Deus está agora em Cristo Jesus chamando Paulo desta maneira, o derrubando no chão e dizendo que ele é um vaso escolhido. Então o cajado, que ficava na cintura do pastor, era usado mais contra os inimigos, não contra a ovelha. Já a vara era usada com as ovelhas. E Davi, no Salmo 23, mostra que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Deus está nos protegendo do inimigo, Deus está nos protegendo da queda e Deus está nos censurando nos momentos de erro, nos momentos de desespero dos seus servos. O pastor ele usava duas bolsas, uma menor e uma maior, o alforje ou o surrão. A bolsa menor ele usava para levar a sua flauta, a sua funda e as pedras que ele usaria com a funda. E a bolsa maior era onde ele levava os seus mantimentos. Davi colocou os mantimentos para o chefe de 1000 e para os seus irmãos nessa bolsa, segundo 1 Samuel, capítulo 17 e os versículos 18 a 20. Davi agora está usando aquilo que o pastor sempre usa, duas bolsas que são símbolos de prevenção, são símbolos de mantimento e do cuidado de Deus para com a vida do pastor. Em Isaías 40 e versículo 11, mostra que as ovelhas pequenas o pastor leva nos seus braços ou no seu regaço, ou no seu seio, e as já grandes eles guia mansamente, ou seja, a mãe desses cordeirinhos, porque elas geraram agora, então ele está guiando elas de forma mansa. Também em Isaías 43 é figura do cuidado do pastor quando o texto diz: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é o cuidado do pastor, que
que sempre com a vara está trazendo as ovelhas para perto de si para protegê-las de todo perigo. Quando um pastor queria construir o redil, ou o aprisco, ou o curral das ovelhas, basicamente ele procurava uma caverna e por fora, na boca da caverna ou na entrada da caverna, ele construía um muro de pedras e o protegia em cima do muro com espinhos. Deixava uma pequena porta e nesta porta ele não construía nada de madeira para fechar a porta. A porta era o próprio pastor. O pastor dormia ali. Ele colocava as ovelhas para dentro do aprisco ou do redil e ele dormia naquele local. Nós temos um vídeo no nosso canal em que nós falamos o significado de porta estreita, falando sobre aprisco. A porta era estreita porque ela fazia com que a ovelha se aproximasse do Senhor para que pudesse ser tocada ou contada ou eleita ou selecionada pelo Senhor Cristo a fim de entrar no seu aprisco. Então ela teria a marca do pastor, pois ele contaria as ovelhas ou separando pedras na mesma quantidade que há ovelhas, ou colocando alguma espécie de tinta ou de corante em cada uma das ovelhas para marcá-las como sua. Meditar sobre o pastor e o cuidado que ele tem para com as ovelhas é entender o cuidado que o nosso Cristo, que o nosso bom pastor tem para conosco. Na perseguição de Saul para com Davi, Davi entrou em um desses apriscos, mais precisamente na própria caverna. Enquanto Saul estava por cima do monte, procurando Davi, não encontrava Davi, enquanto este estava na caverna das ovelhas. Isto mostra o coração de Davi e o coração de Saul. Os bodes, eles são mais ariscos, eles buscam mais as alturas e, consequentemente, eles são mais rebeldes e mais difíceis de lidar. As ovelhas são mais mansas e sempre procuram comer o pasto do vale. Então Davi está mostrando que ele é mais paciente, que ele é mais obediente, que ele espera o tempo de Deus. Já Saul, ele está descontrolado. Aconteceu que Saul, ele armou a sua tenda ali e ele sentiu vontade de ir ao banheiro e ele escolheu essa caverna. Quando chega dentro da caverna, um dos homens de Davi disse: olha aí, o teu Deus te entrega o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi disse: não, ele não entrega. Por quê? Porque Davi estava honrando a unção de rei que está sobre Saul e esperando o seu tempo, nos ensinando que não é necessário maltratar, perseguir ou desprezar alguém para Deus nos colocar na posição ou cumprir alguma promessa na nossa vida. Deus é fiel e não há nada que possa impedir uma promessa de Deus que é feita a um servo dele. É fato, quando alguém que não é o pastor dessas ovelhas chama as ovelhas, elas não vêm. Mas quando o pastor chama elas apenas uma vez, todas as ovelhas vêm. As ovelhas conhecem quem são o seu pastor, conhece o nome do seu pastor, e o pastor nomeia cada uma das suas ovelhas. Assim é o cuidado do nosso Cristo. Devemos ver, ouvir e observar de forma espiritual as direções que Deus nos dá para sempre termos pasto, água, ou seja, o cuidado de Deus. Em Ezequiel 34, do 1 ao 4, fala sobre a ausência do pastor e o que acontece com as ovelhas. Simplesmente, as ovelhas se espalham e se tornam presa fáceis dos inimigos. Então, a presença constante do pastor garante a proteção constante e o cuidado das ovelhas. E Jesus Cristo deixou isso bem claro para nós. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No nosso bom dia, o Senhor está conosco. No nosso mau dia, o Senhor também está conosco. Na condução das ovelhas, era necessário irem pessoas à frente, ou seja, pastores à frente, e cães atrás, para que as ovelhas não voltem e nem se aproxime algum mal. Em Isaías 52 e o versículo 12 fala sobre isso. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, o Senhor nos protege e nos cerca em volta. Esse é o cuidado do nosso pastor. Quando nós falamos de cabras ou de bodes, também são figuras de liderança e de reis. Tanto o caminhar do leão como o caminhar do bode ou da cabra são caminhar de reis. E a Bíblia Sagrada ela fala sobre isso, em Isaías 14, em Daniel 8 e em Zacarias capítulo 10, que as cabras
nos usos e costumes da época, eram colocadas para caminhar na frente, e logo mais atrás vinham as ovelhas, mostrando isso biblicamente, usando como uma imagem da organização e administração do povo, é que o líder sempre vai na frente. Os bodes também se tornaram figuras daqueles que não temem a Deus. Tanto é que no fim dos tempos, no julgamento do Senhor, ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita, e direita tem um simbolismo poderoso de guardar, de proteger, de selecionar. E a esquerda, que vem de Sinister, tem, dentro das Sagradas Escrituras, um viés de que você está perdido, foi desprezado ou lançado nas trevas exteriores. Tanto é que deuses relacionados à destruição eram tidos como pessoas que tinham corpo de homem, mas cabeça de bode, pés de bode. E por que isso? Porque o bode, diferente das ovelhas, ele era destrutivo quando ele comia. As ovelhas trituravam a grama, tiravam aquilo que precisavam e iam para a sombra descansar. Os bodes, eles pastavam o dia todo e eles pastam arrancando a grama. Ou seja, por onde eles passam, não fica mais pasto, porque eles são destrutivos. Tanto que quando a Bíblia vai citar a condenação sobre a Babilônia, em Isaías capítulo 13, diz que haverá ali horríveis animais. E dentre esses animais, ele cita o sátiro, fazendo referência a essa espécie de animal. Como é importante meditar sobre tudo isso e perceber o amor, o cuidado e a precisão de Deus em suprir todas as nossas necessidades físicas, materiais e principalmente espirituais. As ovelhas eram bem cuidadas pelo seu pastor. O pastor, ele dava a vida pelas suas próprias ovelhas. Foi assim com Davi. A própria Bíblia Sagrada, em Isaías 49, diz: tirará a presa da boca do valente. E quem fará isso? Deus. Jesus Cristo, ele deu a sua própria vida como um cordeiro mudo. Foi levado pelos seus tosqueadores, foi levado por aqueles que iam tirar a sua vida, e ele não desistiu. Mas Cristo, assim, completou a sua obra. E chegará um dia em que ele, com vara de ferro ou com cetro de ferro, ele regerá todas as nações. Assim como o pastor, ele cuidava também de apriscos diferenciados, de redis diferenciados. O nosso Cristo, ele governará toda a face da terra. Ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor e ele é o pastor dos pastores, o pastor da terra, do céu e do universo. Glória seja dada ao nosso querido pastor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe grandemente a sua vida. Sinta esse cuidado através das Sagradas Escrituras. Deus nunca nos desamparará. Deus abençoe grandemente. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal e também contribua conosco compartilhando este vídeo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.